para mais um domingo na presença do Senhor. Que tal você se levantar e cumprimentar quem está por perto? Dê uma saudação cristã e aproveite esse momento até para conhecer quem você não conhece. Talvez dar aquele abraço numa pessoa quem não vê há muito tempo. Esse é o primeiro domingo de maio, tradicionalmente, o mês da família. E nós vamos, durante o mês, falar bastante sobre família e interagir bastante como membros da família de Deus e membros de uma família terrena. Fique em pé, vamos saudar também o nome do Senhor Jesus, cantando um hino de louvor e adoração a Ele. Vamos louvar. Saudai o nome de
ainda em pé, vamos ler um trecho da palavra do nosso Deus? Está no Salmo 44, os versos 1 a 3. Eu vou ler a primeira vez, é um trecho curto, e logo em seguida você, por favor, leia comigo. A palavra de Deus diz: com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Não foi pela espada que conquistaram a terra, e nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Vamos ler esse trecho juntos. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Não foi pela espada que conquistaram a terra, e nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Deus é fiel desde a antiguidade. Ele sempre foi, Ele sempre será. Vamos louvá-lo por isso.
sentar, querido. Esse é o domingo da família e, por certo, você deve ter alguns pedidos de oração relacionados à família. Estou certo? Nós temos, né, vários. Até porque a família passa assim por momentos tão diferentes, tão dinâmicos. Rubem Alves, um autor brasileiro, diz que a família é movida por sustos. Uma hora está tudo bem, daqui a pouco um membro da família adoece, daqui a pouco outro fica desempregado, daqui a pouco outro é chamado à glória. Hoje cedinho nós estávamos ensaiando para o culto e o baterista, o Natan, recebeu um telefonema que o seu avô havia falecido. O pai do pastor Salustiano, que susto. E lá foi o Natan para Atibaia. Família é assim. Quando você observa a dinâmica de todas as famílias, você percebe que não só a sua, mas toda a família passa por momentos diferentes, difíceis. E nós vamos orar agora por famílias. Você vai orar pela sua família agora. Talvez você esteja com uma situação de enfermidade dentro da sua casa, ou talvez seja uma outra questão, talvez uma crise no casamento, talvez um problema com um filho, talvez um membro da família desempregado, não sei. Mas que tal orarmos por nossas famílias? Ore pela sua família agora. Nós oraremos juntos daqui a pouco, mas eu peço que você ore por sua família. Esteja em crise ou não, a sua família precisa de Deus sempre. Na alegria, na tristeza. Vamos orar. Feche seus olhos e ore por sua família. Clame a Deus por sua família. Lembre-se, se possível, dos membros da família, da sua família nuclear, pais, filhos, irmãos. Coloque-os na presença de Deus, um a um. E se há alguma situação bem difícil acontecendo dentro da sua casa, então não esqueça de declarar exatamente o que está acontecendo ao Senhor. Coloque os seus sentimentos nas mãos de Deus. Vamos orar juntos agora. Senhor nosso Deus, nós estamos juntos como igreja, como família tua. E nessa hora, Pai, nós reconhecemos que precisamos muito de Ti, porque não conseguimos realizar tudo o que precisamos e nem resolver todas as situações que se apresentam diante de nós. Pai, o Senhor conhece cada família representada por pessoas presentes nesse culto. O Senhor conhece quais são as famílias que passam por situações mais difíceis. O Senhor sabe qual é a família que está vivendo um grande problema, uma grande crise. O Senhor sabe qual é o familiar que veio a este culto com seu coração bem pesaroso, talvez tendo deixado em casa um filho, um pai, um esposo, uma esposa.
Talvez alguém tenha vindo para cá enquanto um familiar seu está no hospital. Talvez alguém tenha saído daqui para resolver uma crise. E possivelmente não só a família do Natan, mas outras famílias nessa hora também estão passando pela dor da despedida de um ente querido. Pai, nós somos tão frágeis como seres humanos. Tantas coisas nos afligem, nos entristecem, nos preocupam. Mas como confiamos em Ti, nós lançamos sobre Ti todas as ansiedades relacionadas à família. E nós nessa hora, Pai, colocamos diante do Senhor nossas preocupações, que são muitas, nossas perguntas, nossas lágrimas, nossa inquietude. Colocamos nessa hora diante do Senhor aquilo que nos traz até um desconforto, por sabermos que não é Tua vontade para nossa família, mas na sinceridade do nosso coração, nós Te apresentamos nossas famílias, não no modo como gostaríamos que fossem, mas no modo como realmente são. E Pai, crendo no Teu amor, no Teu poder, na Tua misericórdia, na graça do Teu Filho Jesus, nós já nos antecipamos agradecendo por aquilo que farás. Nós nem sabemos o que o Senhor fará. A nossa mente é limitada até para criarmos quadros novos e para imaginarmos o que o Senhor pode fazer. Então, simplesmente hoje pela manhã, nós confiamos em Ti e depositamos diante de Ti nossas famílias, do jeito que elas são. E Pai, nossos temores relacionados à família, também Te entregamos. E pedimos que nessa hora o Teu Espírito Santo, que é consolador, haja em nós com poder, substituindo nossa ansiedade por paz, substituindo nossa preocupação por alívio, substituindo nossa dor, nossa tristeza por aquela sensação gostosa de que o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigado por isso. E nessa hora, Pai, dispense graça e misericórdia à nossa família. É o que Te pedimos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar orando, mas agora através de uma canção. Encher-nos com Tua graça, digno és de nossa reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Deus, a Ti serviremos, pois aos Teus pés
imagina uma declaração de fé: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Talvez a sua casa ainda não sirva ao Senhor. Aí você canta isso com o coração apertadinho, não canta? É difícil. Mas tenha fé, porque nós caminhamos por fé e não por vista. É o que diz a palavra de Deus. E crendo que a sua família servirá ao Senhor, então você já vai agradecer através de um texto da palavra de Deus. É um texto assim bem vigoroso, bem feliz. Então vou pedir até que você fique de pé, porque olhe só o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler a primeira vez, você lerá logo em seguida. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Percebeu como é um verso assim bem motivador, bem feliz? Então, crendo que Deus te dará ainda muitos motivos para você celebrar em família, vamos ler juntos? Vamos lá? Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. O texto diz: gritem bem alto, cantem de alegria. E é isso que nós vamos fazer, cantar com alegria. E pela fé, abrir um sorriso no rosto e crer que o nosso Deus é digno de toda honra e de toda glória. E nós não só cantaremos, mas faremos algo que temos muita alegria, que é de dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Então, se você veio preparado para dedicar ao Senhor, venha à frente, traga seu dízimo, sua oferta. E entramos já no mês de maio, temos mais uma parcela aí da nossa campanha de construção. Então, com alegria, vamos louvar o nome do Senhor. Vamos cantar. Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos nas
por tudo que pudemos depositar aqui, Senhor. As bênçãos que o Senhor nos deu, Senhor, vão muito além desses 10% que colocamos como dízimos, mas sabemos que isso é para o sustento da Tua casa, Senhor, e com alegria colocamos isso em prática, Senhor. Também lembrando da construção, mais esse mês que entra, Pai, que nós possamos honrar com os nossos compromissos que fizemos, e assim, Senhor, sustentar a Tua obra também em relação à construção do prédio, Senhor, que a gente possa, com os olhos da fé, crendo, Senhor, em Ti, com alegria, ver esse prédio terminado, Senhor, no final desse ano, com os investimentos que estamos fazendo aqui, Senhor, para que assim possamos investir também na vida das pessoas que virão, Senhor, na vida das pessoas que estarão aqui dentro, Senhor. Obrigado mais uma vez por cada um que colocou os dízimos e ofertas aqui, Senhor, e aqueles que não puderam fazer, Senhor, aqueles que estão desempregados ou necessitados, esteja colocando também paz no seu coração e direção, Senhor, para eles, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Durante a fecundação, milhões de espermatozoides são depositados no fundo da vagina, entram através do colo do útero e percorrem o útero até as trompas. Muitos morrem, mas os que sobrevivem continuam seu caminho em busca do óvulo. Ao encontrá-lo, são atraídos por sua cobertura e se aderem a ele tentando fecundá-lo. Apenas um deles consegue, e quando a cabeça, a crossoma, penetra o óvulo, é gerada uma reação que evita a entrada de outros espermatozoides. Neste momento, você já está grávida e o ovo formado pelo espermatozoide e o óvulo inicia um processo de divisão celular e migração até o útero para se implantar. O ovo, ao se dividir, é chamado de mórula. Com apenas 2 semanas, tem mais de 250 células e começa sua implantação no endométrio, a parede interna do útero. Na 4ª semana, já é um embrião com 3 segmentos diferentes que serão os tecidos e os órgãos do bebê. O primeiro a surgir é o tubo neural, que depois formará a medula espinhal e o cérebro do bebê. Uma protuberância no centro do embrião se tornará seu coração. Começam a se desenvolver os aparelhos digestivo e respiratório. Há um importante crescimento do cérebro e surgem protuberâncias que darão forma aos braços e pernas. A cabeça já está formada. É possível distinguir olhos, ouvidos, o orifício que será a boca, as fossas nasais e as orelhas. O coração bate pela primeira vez. Os dedos estão se formando. Os braços e os pulsos podem ser flexionados. A placenta agora toma o controle da nutrição da gravidez e é criado um canal de comunicação interno entre a mãe e o bebê. O embrião agora se chama feto. Após 9 semanas, praticamente todos os órgãos vitais estão formados e funcionando. O cérebro cresce insolitamente. Quase 250 mil neurônios são formados a cada minuto no cérebro do bebê. A cabeça é uma parte importante e representa a maior fração do tamanho do bebê. Os genitais já são reconhecíveis. O rosto tem um perfil completo. São formadas as unhas do dedo e seu coração bate cada vez mais rápido. A placenta está fornecendo ao bebê oxigênio, nutrientes e a possibilidade de eliminar os seus resíduos. O bebê é capaz de colocar um dos seus dedos na boca. Começam a se desenvolver sobrancelhas e um cabelo fino. O bebê é tão pequeno que cabe na palma da mão. Ele ou ela pode notar alguns estímulos externos, como a luz, e já começa a se movimentar. O bebê está bem definido e pode fazer gestos ao morder seus dedinhos. Ele ou ela deglute o líquido que o rodeia, líquido amniótico. Move-se intensamente e percebe sensações do exterior, e já pode ouvir. Ele ou ela está atento aos sons da voz da mãe, à música e aos batimentos de seu coração. E pode abrir os olhos e diferencia claramente a luz da escuridão. Passa um bom tempo pensando. Os pulmões seguem se desenvolvendo para a vida fora do útero. O bebê acorda com sons fortes e se acalma com a voz da mãe. O bebê já tem uma rotina de exercícios que a mãe pode sentir e perceber claramente. Inclusive, se está em uma posição incômoda, começará a se mover com força até que a mãe mude de posição. Seus olhos têm cor. Fica acordado a maior parte do tempo e atento ao exterior. Ele ou ela começa a assumir a posição fetal. O cérebro já tem o tamanho da cabeça. Brinca com o cordão umbilical e começa a procurar a posição definitiva que estará ao nascer. Algumas vezes abrirá os olhos, pois pode distinguir imagens.
O bebê se encontra encaixado. Sua cabeça preenche a parte superior do colo do útero. Agora se move menos devido à falta de espaço. Tem muita gordura no corpo e todos os órgãos têm desenvolvimento suficiente para levar uma vida saudável fora do corpo materno. A gordura que acumulou durante a vida intrauterina servirá para regular sua temperatura depois de nascer. Não se sabe exatamente o que provoca o início do parto. Ele ou ela pode nascer a qualquer momento. Tudo depende de quanto conforto encontra no útero. Hoje pela manhã nós falaremos sobre vida, porque falar sobre vida é um apelo para defendermos alguns temas, entre eles o aborto. Nós somos contra o aborto. E olhando algumas imagens, eu gostaria que você imaginasse o que está por trás de cada uma dessas fotos. Você está vendo aí dois pezinhos. São pés de um feto com 10 semanas de vida. Esses pés são pés de uma pessoa ou são pés de um ser? Olha a outra foto. Aí é um feto de 12 semanas. Os rins, o fígado, o cérebro e os pulmões estão funcionando direitinho. O que é isso? É uma pessoa? Olha outra foto. Outro feto de 10 semanas. Vai ser um menino esse daí. Já dá para ver. É uma pessoa ou é um ser? E agora apenas para você ter a dimensão, essa é a reprodução de um feto de 12 semanas. É o tamanho, é isso daqui. Você já imaginou que na palma da sua mão você pode abrigar uma pessoa? É uma pessoa. Não tem nome ainda, ou talvez já até tenha. Não pode falar, não pode andar, mas é uma pessoa. Falar sobre aborto é falar sobre pessoas que podem ser assassinadas antes mesmo de nascer. Não estamos falando sobre um ser, nós estamos falando sobre uma pessoa. Ainda que fosse muito interessante hoje pela manhã nós abordarmos os aspectos éticos sobre o tema aborto, eu não farei isso. Quem fará isso será o pastor Lourenço Estélio Rega, que não pôde estar aqui hoje, mas estará no segundo semestre para falar sobre aspectos éticos do aborto. Mas hoje eu quero que você pense na vida, em como nós temos um compromisso na preservação da vida e na manutenção da vida. Para falar sobre vida e falar sobre o aborto, nós precisamos nos perguntar o que são na realidade fetos. O que é um feto? O feto é um ser humano completo, criado à imagem e semelhança de Deus? Ou o feto é um outro ser, não é totalmente humano? Ou é uma outra categoria, não igual à sua? O que é um feto? O feto é um ser humano completo? Para muitas pessoas, o feto não é um ser humano completo.
E uma das maiores defesas do aborto é exatamente essa. É dizer que até a 12ª semana, o feto é um ser que ainda não está totalmente formado e, portanto, não tem o seu próprio direito à vida. Em alguns países, onde a legislação permite o aborto, essa é a imagem sobre esse ser. Ele ainda não tem direito à escolha da sua própria existência. Olhando as imagens e olhando o vídeo, há uma outra pergunta que nós nos fazemos. Qual é o direito que nós temos sobre um ser desse tamanho? Qual é o direito que nós temos sobre um bebezinho que está sendo formado? Esse bebê é nossa propriedade? É propriedade de uma mulher? E ela, portanto, pode decidir se terá ou não esse bebê? O bebê é propriedade de alguém? Ou o bebê está em alguém? São perguntas que nos geram uma série de outras perguntas. Toda vez que eu penso sobre o aborto, me vem à mente Jeremias 1:5, que diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Que texto inquietante. Porque esse texto diz que antes do feto ser feto, Deus já o conhecia. Antes de um exame de farmácia, que algumas de vocês mulheres já fizeram, e levaram ou um susto, no sentido mais negativo da palavra, porque não estavam esperando, ou um susto no sentido mais feliz, porque é isso que de fato queriam. Antes do exame de farmácia, Deus já sabia. Antes do ultrassom, antes das imagens agora tridimensionais, Deus já sabia. Ou seja, me parece que esse ser pode ser desconhecido por mim, mas não por Deus. Me parece que esse ser faz parte de um plano onde homem e mulher participam, mas não são donos completamente da situação, porque Deus é o dono. Ele é o Senhor. Antes de formá-lo, eu já o escolhi. Que trecho inquietante. Ainda que não tenhamos todas as respostas sobre este ser, e são várias questões que se levantam, um ser como esse, ele tem alma? É uma pergunta. No século XVII foram escritos textos e mais textos dizendo que esse ser não tinha alma. Já no século XVIII e XIX foram escritos outros tantos dizendo o contrário. Esse ser tem alma. São perguntas ainda mais difíceis, como: e quando esse ser não é esperado? E quando esse ser é fruto de uma situação totalmente indesejada, em alguns casos perversa? Será que
o modo como esse ser foi concebido nos dá o direito de legislar a vida sobre ele? Essas e outras perguntas você, por certo, já deve ter feito a si mesmo. E você, quem sabe, ouviu pessoas defendendo o aborto com paixão e com uma série de ideias que num primeiro momento parecem ser até razoáveis. Algumas delas são ideias construídas no desespero, na tristeza, na dor. Nós não temos respostas para a grande maioria dessas perguntas. A grande questão é definir o que é esse ser. Se ele é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ou faz parte de uma outra categoria, até então não explicada. A Declaração Universal dos Direitos do Homem afirma que todo indivíduo tem direito à vida. E a Constituição também declara que a vida humana é inviolável. Uma grande maioria de países, como o Brasil, são contrários ao aborto. Mas, infelizmente, ao mesmo tempo que esses países são contrários ao aborto, há um número enorme de abortos ilegais acontecendo todos os dias. Existem formas politicamente corretas de se realizar um aborto. E existem receitas caseiras para a realização do aborto. Se você entrar na internet, www.google.com, e colocar lá como realizar um aborto, vão abrir vários sites. Eu fiz isso essa semana. São chás, são exercícios. O aborto no Brasil é ilegal, mas talvez você conheça alguém bem perto de você, talvez uma colega de trabalho, que já praticou o aborto. O aborto acontece no Brasil. Bom, a legislação sobre o aborto é bem antiga. Os povos antigos, eles pensaram sobre o aborto também, não é um tema novo. Muito antes de Cristo, você já encontrava algumas ideias relacionadas ao aborto. Alguns povos defendiam o aborto. Outros povos eram contrários ao aborto. Você tem o povo de Israel com uma lei bem específica sobre o aborto. Ela está em Êxodo 21, versos 22 a 23. Diz: se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Não só o povo de Israel, mas outros povos da mesma época também legislavam sobre o aborto. Alguns povos pensavam exatamente o contrário, eram favoráveis. Mas o povo de Deus, na sua história, foi sempre a favor da vida, a favor da manutenção, da proteção, do bem-estar à existência humana. O tema é tão antigo que Hipócrates, no século IV a.C., no seu famoso juramento que os médicos até hoje observam, declarou: não fornecerei às mulheres meios de impedir a concepção ou o desenvolvimento da criança. E assim vai, são várias narrativas sobre o aborto. Por exemplo, em 506, já no nosso tempo, depois de Cristo,
Uma primeira lei bem clara dos romanos trazia sérias restrições e penas sobre o aborto. A chamada Lex Romana Visigotorum dizia que uma mulher que abortasse deveria morrer também. E um homem que concordasse deveria de igual modo morrer. E assim você tem uma série de leis que foram sendo escritas. Não estamos falando da Bíblia, estamos falando da sociedade pensando nesse ser e chegando a conclusões sobre ele. Por exemplo, em 1869, a Igreja Católica Romana chegou à conclusão, após vários estudos, de que uma mulher que abortasse deveria ser excomungada da igreja. Foi uma posição também em relação a esse ser. O Código Penal francês, em 1791, determinava que todos os cúmplices de aborto fossem flagelados e condenados a 20 anos de prisão. Em 1810, Napoleão Bonaparte, no Código Penal francês, previu pena de morte para o aborto e o infanticídio. Enfim, nós poderíamos ficar aqui um bom tempo pensando sobre como a sociedade narra e interpreta o aborto. O primeiro aborto permitido e garantido por lei foi o aborto soviético. A União Soviética, em 8 de novembro de 1920, no seu Código de Leis, resolveu garantir a qualquer mulher o direito de abortar. Lenin, alguns anos antes, já havia tentado fazer isso, mas apenas em 1920, uma primeira declaração formal, já próximo de nós, foi estabelecida sobre o aborto. De lá para cá, 97 países, 66% da população mundial, acabaram garantindo o direito do aborto. Há mais pessoas que são a favor do divórcio, aliás, do aborto, por questão legal, do que as que são contra. Apenas para você ter uma ideia, em números mensuráveis, tirando fora a China, que não dá para mensurar o número de abortos, é realizado por ano cerca de 55 milhões de abortos. Por dia, 126 mil fetos até o 3º mês de gravidez são abortados. 78% desses 55 milhões de abortos acontecem em países em desenvolvimento. Nós fazemos parte dessa estatística. Falado tudo isso, o que a igreja tem a dizer sobre o aborto? Nós concordamos, nós discordamos, nós concordamos em parte. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo 1. E nós vamos dar uma olhada em duas mulheres, Sifrá e Puá. Talvez você nunca tenha ouvido um nome como esse na vida. Sifrá e Puá. A partir do verso 15 de Êxodo 1, nós veremos uma posição em favor da vida e que serve naturalmente para pensarmos no tema aborto. O texto diz: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver.
Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Esse é um dos grandes textos da Bíblia que fala sobre a vida e o nosso papel de manutenção da vida. Não é um texto sobre aborto, mas ele traz uma luz muito interessante sobre como nós lidamos com um tema como esse. A primeira característica dessa narrativa é que nós estamos diante de uma situação legalizada, uma morte legalizada pelo Estado. O rei do Egito, ele cria uma lei que favorece o infanticídio. Mas aquelas duas mulheres discordaram da lei. E a primeira coisa que aprendemos é que nem tudo o que é legalizado é correto. Muitas vezes o Estado erra. O Estado contraria o próprio Deus. E se pensarmos que cada vez mais os países vão deixando os traços cristãos, nós temos num curto prazo de tempo uma projeção de que muitos países serão favoráveis ao aborto, dentre eles o Brasil. O aborto está sendo analisado em Brasília já há muitos anos, e não será assustador para nós, daqui quem sabe a uma década ou menos disso, virmos a aprovação do aborto como é realizada, por exemplo, em outros tantos países. Se amanhã o Brasil for a favor do aborto, nós também seremos. Nem tudo o que é legal é correto diante de Deus. A narrativa é essa. O rei ordenou as parteiras. Foi uma ordem. Aqui não é uma questão de opção, não é uma questão do eu acho, é uma questão legal, a lei é essa. Mas aquelas duas mulheres foram tementes a Deus. Elas foram fiéis a Deus. Elas entenderam algo que os apóstolos também entenderam. Você se lembra da narrativa lá em Atos 5:29? Os apóstolos também, diante de uma situação legal, eles respondem: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Queridos, o Estado não legisla sobre a verdade divina. O Estado não é capaz de garantir a obediência a Deus. Enquanto o Estado não nos obriga a fazer algo que contraria a vontade de Deus, que bom é para nós. Mas e quando o Estado traz temas que contrariam a palavra do nosso Deus? Por certo, nenhuma mulher será obrigada a abortar. Mas a partir do momento em que o Estado permite e incentiva, casais começarão a cogitar o aborto. E falo aqui de casais cristãos. Casais começarão a pensar
sobre o aborto e outros temas? O que já pensam sobre divórcio e algumas outras questões já legalizadas no Brasil? Pensarão que, se o Estado permite, então eu posso fazer. Mas lembre-se, a Constituição humana não está acima da Constituição divina. A lei humana não está acima da lei divina. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar por nossas autoridades para que possamos viver de um modo tranquilo e pacífico. E imagino que a oração ali é para que Deus dê sabedoria às nossas autoridades para que nós não precisemos afrontá-las e desobedecê-las em nome de Deus. Aliás, irmãos, nós oramos muito pouco por nossas autoridades. Nós somos desligados do que acontece no campo político. Não nos importamos com alguns movimentos que, na verdade, são a favor de nós mesmos. Eu já ouvi uma série de cristãos dizendo: eu não me envolvo com política. Você não se envolve até o momento em que uma lei te colocar diante da obediência a Deus ou a obediência ao Estado. Nós deveríamos orar muito mais. Nós deveríamos nos preocupar muito mais. Nós deveríamos ter uma consciência muito maior sobre temas que interferirão radicalmente no nosso ir e vir, na nossa maneira de entender, na nossa maneira de agir. Aquelas duas mulheres, os apóstolos e tantos outros servos de Deus, alguns deles citados no livro de Hebreus, capítulo 11, eles disseram não à lei humana. Porque se a lei humana contraria a divina, você terá que tomar uma decisão. A quem você obedecerá? A Deus ou aos homens? Quando o Estado toma uma decisão e a sociedade recebe um código de leis, a nossa consciência entra em ação. Se amanhã o Estado disser, você pode abortar, é quase certo que a consciência de muitos casais será mais branda em relação ao tema. Eles começarão a pensar com mais leveza sobre isso. Não estarão contrariando lei alguma. Não serão eventualmente pegos desobedecendo o Estado. Mas, e quando alguém é pego desobedecendo a Deus? Não seria um temor maior? A primeira lição, portanto, que temos é de que o Estado pode legalizar, mas nós ainda somos favoráveis à vida e à palavra. Uma outra questão relacionada ao texto está na nossa postura em relação à vida. No que depender de nós, favoreceremos a vida em sua plenitude. Veja o que diz o texto. Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Por causa das parteiras, o rei teve que mudar a sua estratégia. Crianças morreram, mas não por intermédio das parteiras. Essa é a beleza do texto. Queridos, a igreja de Jesus precisa ser um contraponto na história. O rei egípcio continuava odiando as crianças em função do crescimento do povo.
O rei continuava com as mesmas ideias. Vou matar esses meninos. Mas ele teve que mudar sua estratégia. Porque nós, Igreja de Jesus, nós não favoreceremos a desobediência a Deus. Nós, Igreja de Jesus, somos esse sal. Nós somos essa diferença clara. Se querem afrontar a Deus, não terão a nossa ajuda. Se querem desobedecer a Deus, não contem conosco. Essa é a posição da igreja. Mas o que temos visto é uma igreja cada vez mais branda. É uma igreja que tem medo de dizer não. Tem medo de assumir eu sou contra ou sou a favor. Cristãos que preferem, diante de uma discussão, se calarem do que assumirem, eu creio dessa forma. Eu creio na palavra de Deus e ela me diz isso. Isso começa com a piada de mau gosto, que nós às vezes não rimos, mas não saímos da roda. Mas isso vai se intensificando com um silêncio maléfico. O Estado, a sociedade vão agindo de determinada forma e nós ficamos quietos. Aquelas duas mulheres não. Ele pode matar as crianças, mas não com a nossa ajuda. Ele pode ter sim o seu intento cruel, mas nós não faremos parte disso. Não é conosco. Que beleza esse contraponto da Igreja de Jesus. Que coisa linda esse cristão que entende o seu papel, entende que é sal, entende que é luz, entende nas pequenas coisas, entende nas maiores, e então, diante de uma situação tão difícil como essa que aquelas duas mulheres enfrentaram, ele assume a sua posição. Eu não vou tomar parte nisso. Não conte comigo. Eu não favorecerei aquilo que o meu Deus não aprova. Talvez se começássemos a rir menos das piadinhas de mau gosto, talvez se nos posicionássemos mais, dizendo eu discordo disso, talvez se fôssemos mais claros, assumindo o que pensamos como crentes em Cristo Jesus, nós seríamos muito mais respeitados. Um dos motivos pelos quais a igreja na Europa chegou até onde chegou foi por causa do silêncio. Ela ficou tão quieta que a sociedade a engoliu. E de repente a igreja agora não tinha mais voz, não tinha mais oportunidade de falar. Nós temos. E uma das coisas que nós precisamos falar é que vida é um dom de Deus. Vida é um presente. Esse ser, ele é um dom de Deus. Quantos casais querem ter um bebezinho e não conseguem? Não é algo mecânico. Não é uma decisão mecânica do tipo, terei ou não terei. Há algo divino na concepção. Nós não entendemos totalmente. Isso foge a qualquer arrazoado mental. A vida é algo poderoso demais. Olhe para esse ser. Um feto de 10 a 12 semanas de vida. Há um coração que bate. Existe
eletricidade já no cérebro. É um ser. Há algo divino nisso. A concepção não é meramente a união de um óvulo e um espermatozoide. A concepção é mais do que isso. Há algo de Deus acontecendo na concepção, acontecendo na gestação. Em um site muito interessante, Christian Post, retirei uma frase que talvez você depois possa utilizar. A biologia, ciência que estuda os seres vivos, afirma que a vida começa na concepção, é contínua, seja intra ou extra-uterina, até a morte do ser. Isso também é aceito pela genética, pela embriologia e pela medicina fetal. Se a vida começa na concepção, abortar um ser humano em qualquer estágio da vida é um assassinato. O feto é um ser vivo, não é uma coisa. Não estamos falando numa coisa em formação, mas sim em um ser humano em formação. Um ser humano que é criado a partir de alguém. Sabe de quem? De Deus. Não cremos assim? Cremos que o homem foi criado a partir de alguém, do próprio Deus. Cremos que imagem e semelhança de Deus há em nós, ainda que já corrompida pelo pecado, mas há em nós, imagem e semelhança de Deus. Alguém seria capaz de dizer quando essa imagem e semelhança começa? Alguém seria capaz de dizer, às 12 semanas ela começa, então antes disso nós temos direito sobre esse feto. A imagem e semelhança de Deus começa na vida. Quando nós temos esse formato, olhe só, quando nós somos desse tamanho, quando nós não somos tão bonitinhos como somos agora. Olhe lá. Não é um ser tão bonito, mas na verdade ele é lindo. Porque a estética desse ser é a estética natural da vida. Esse ser não precisa de maquiagem. Esse ser não precisa de fingimentos. Esse ser existe, simplesmente existe. Ele é criação de Deus, através de um homem e de uma mulher. O salmista entendeu isso. E no Salmo 139 ele declarou: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Essa é uma das frases mais preciosas que nós temos no livro de Salmos sobre o ser humano. Porque o salmista está dizendo que a concepção, a geração de um ser tem a ver com as mãos de Deus. Tu me teceste. É um verbo interessante para ser usado em relação ao ser vivo. Porque me teceste é a ideia de um artesão que está trabalhando intensamente, dando forma a alguma coisa. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Não era só a biologia, mas era o próprio Deus agindo. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. Em secreto. E na época de Davi era em secreto mesmo.
Não tinha essa de fazer um exame para descobrir se é menino ou menina ainda nas primeiras semanas. Não tinha um ultrassom colorido para você tirar uma foto e colocar já ali na sala, dizendo, parece com o papai. Que mentira. Porque nenhum bebê em formação parece com o papai ou com a mamãe. Mas é lindo. Está ali, não tinha nada disso. O que Davi conhecia era o que a sociedade de sua época conhecia. Quando nascia o bebê, que surpresa, é um menino. Que surpresa, é uma menina. Lá, quando mamãe e papai não podiam falar muito sobre esse ser, ele diz o quê? Eu não estava escondido de ti, quando em secreto fui formado. Os teus olhos viram o meu embrião, uma palavra hebraica dificílima de ser traduzida. Embrião, feto, difícil, um ser sendo formado, é essa a ideia. Os teus olhos viram quando eu estava sendo formado, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Há algo de Deus na formação de um ser. Não dá para fugir disso. A interferência nossa, interrompendo esse processo incrível, maravilhoso, parece ser uma agressão não só à vida, mas uma agressão ao próprio Deus Criador. Há algo de Deus num feto, e é por isso que nós cristãos somos a favor da vida. Algumas coisas não entendemos, algumas coisas até não aceitamos, mas nós somos a favor da vida. Ainda que muitas vezes a vida se apresente difícil de ser compreendida. Lá em Goiânia, nós acompanhamos bem de perto um casal cujo seu primeiro filho nasceu com uma síndrome. Foi tão difícil explicar. E de tão difícil que foi, preferi dizer ao Arthur, que trabalhava comigo na igreja, eu não tenho explicação alguma. E nem vou tentar dar explicação alguma. A única coisa que te digo é que você amará esse bebê. Esse bebê, o Davi, tem por volta de 8 anos. Que bênção é esse menino. Mas possivelmente, se eles tivessem feito um exame e tivessem descoberto isso nas primeiras semanas, talvez um médico teria aconselhá-los a abortar aquele bebê. É um mistério. Nós não conseguimos dar ponto final no assunto vida. Nós caminhamos pela fé. Nessa igreja, alguns anos atrás, um casal passou pela mesma situação. Tímidos, não queriam nem trazer o seu bebezinho aqui. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais de fato não ficaram aqui. Envergonhados, tímidos, tristes com perguntas relacionadas a uma síndrome que o bebezinho teve. No caso desse casal, eles descobriram antes.
e ficaram diante de uma dura decisão: permitir a evolução da gravidez ou interrompê-la. Eles preferiram permitir o nascimento desse bebê. Que bênção é esse bebê. Nós somos a favor da vida, porque cremos que há algo de Deus na vida. Extrapola o nosso potencial criativo e criador. Uma das frases mais impressionantes de uma grande defensora da vida, Madre Teresa de Calcutá, em um discurso em 3 de fevereiro de 1994, aos americanos em Washington, ela declarou a um dos países que mais realiza abortos, os Estados Unidos: por favor, não matem suas crianças. Eu as quero. Por favor, me deem as crianças. Eu estou disposta a aceitar qualquer criança que estiver para ser abortada e dar essa criança a um casal que irá amar a criança e ser amado por ela. Não matem suas crianças. Nós, como igreja, deveríamos fazer o mesmo. Você quer abortar? Não faça isso. Dê para nós. Porque nós somos a favor da vida. Deveríamos ter muito mais casas de apoio a gestantes. Gestantes que, numa grande maioria, são adolescentes sem qualquer formação familiar. Gestantes que não compreendem, movidas até pelo susto da gravidez, o que significa um ser. Você já imaginou como seria abençoador que nós, igreja, disséssemos: não mate sua criança? Nós queremos, porque nós somos a favor da vida. E ainda que amanhã o Estado dê a qualquer mulher, e em qualquer período da gravidez, o direito de abortar, nós, igreja, diremos: não mate suas crianças. Não mate. Porque há algo de Deus nessa formação. E nós somos a favor da vida. Uma mãe psicologicamente afetada, ela poderá chegar à conclusão de que a gestação não é para ela e que isso será a pior coisa que acontecerá em sua vida. Uma mãe psicologicamente afetada poderá pensar isso. Uma mãe depressiva. E quantas de vocês, mães, tiveram depressão na época da gravidez? Uma mãe depressiva talvez decida interromper uma gravidez. Mas, sabe o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz, Isaías 49:15, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É difícil, mas embora ela possa se esquecer, Deus não se esquece. E tentando trazer ao nosso contexto esse verso, ainda que uma mãe tenha sérias dificuldades em levar a cabo uma gravidez até o fim, ainda que uma mãe não ame, não deseje, não queira um bebê, Deus quer. E o braço divino no mundo é o seu braço.
é o meu braço. É o braço da igreja. À noite continuaremos esse tema. E no segundo semestre, conforme mencionei, veremos aspectos éticos cristãos desse tema. Mas eu gostaria que você fosse para casa hoje, pensando que há algo de Deus em todo o processo de formação de um bebê. E crendo assim, nós como igreja somos o contraponto da sociedade, dizendo a favor da vida, sempre a favor da vida. Que Deus nos abençoe, queridos. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Veja só. Quem melhor do que falar sobre vida do que o próprio Jesus, que deu a sua vida por nós? Quero convidar os diáconos e demais irmãos que participarão da entrega dos elementos da ceia para que venham à frente. E você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 11. O apóstolo Paulo vai lembrar daquele dia que antecedeu a doação maior da história, que foi a entrega de Jesus Cristo por todos nós. E lembrando disso, ele declara que recebeu do Senhor o ensino que agora passava para a sua igreja. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Vamos lembrar de Jesus. E lembrando de Jesus, nós lembramos de vida. Nós lembramos de entrega. Nós lembramos de alguém que, para garantir vida plena a outro, abdica de si mesmo, da sua própria vida. Olhando para Jesus, nós lembramos que a vida tem um preço alto, altíssimo, mas vale a pena, sempre vale a pena participar de um movimento que começou em um jardim, por nome Éden, e não parou mais. O movimento da vida. Jesus, doador de vida, e a igreja, defensora da vida humana. Nós celebraremos a ceia pensando em vida. Você que é membro dessa igreja ou é membro de outra igreja, que crê em Jesus como nós cremos, está em comunhão com a sua igreja, como você, membro dessa, se está em comunhão conosco, então, quando os diáconos se aproximarem, fique em pé, pegue o cálice. Você que ainda não foi batizado, ainda não teve um encontro com o doador da vida, você não deve pegar o cálice, o pão. Primeiro você precisa ter um encontro com aquele que é representado no pão e no cálice. Quando você tiver um encontro com Jesus, você entenderá muito melhor o que é vida. Porque se Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundantemente. Vamos celebrar o pão em primeiro lugar, lembrando do doador da vida, o Senhor Jesus.
foi servido do primeiro elemento da ceia, que é o pão, pode erguer uma de suas mãos e mantê-la erguida, caso não tenha recebido. Se todos receberam, que tal você orar? Tenha um momento agora para orar. Me passou pela cabeça que é possível que alguém, antes, quem sabe, de conhecer o Senhor Jesus, tenha praticado um aborto. É possível. É possível que alguém esteja assistindo esse culto e ouvindo essa mensagem tenha ficado muito triste. Mas o mesmo Jesus que dá vida é o Jesus que perdoa. É o Jesus que limpa um coração, uma mente. Por isso, se isso aconteceu com você, esse culto é para ministrar cura ao teu coração, para que você saia daqui como um grande defensor da vida a partir de então. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, tudo. Então, se há um peso sobre você, coloque agora sobre os ombros de Jesus. Jesus perdoa, porque sabe que sem Ele nós tínhamos as ideias mais equivocadas, as posições mais tolas, mas com Ele nós temos uma nova mente, nós somos criados de novo. Que Jesus ministre perdão ao seu coração se você precisa. Naquele dia, prestes a doar sua vida, Jesus pegou o pão e disse que esse pão simbolizava o seu próprio corpo. E ele ordenou: façam isso em memória de mim, lembrem-se de mim, lembrando de Jesus e do poder que Ele tem. Vamos comer o pão juntos, comamos. Aproveite para orar. Talvez você tenha vindo a este culto hoje, uma primeira vez que você vem a essa celebração. E eu quero dizer a você que Jesus te ama muito. Ele morreu na cruz por você. O sangue que Jesus derramou na cruz é poderoso para perdoar pecados. É poderoso para transformar e para dar vida. E a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, ele é salvo por Jesus. Ele é perdoado por Jesus. Aquele que crê fazendo de Jesus seu Senhor e Salvador, esse passa a ter uma nova vida. E talvez seja isso que você precisa. Pense hoje, com seriedade, na grande possibilidade de você entregar sua vida a Jesus e crer nele. Pense nisso. Nós, à semelhança do que fizemos com o pão, agora participaremos do cálice. O suco de uva foi escolhido pelo próprio Cristo como uma representação do seu sangue. Sangue que é poderoso, sangue que liberta, que limpa um coração. Há poder nesse sangue, creia nisso.
E ao tomarmos o cálice, nós lembramos, Jesus morreu por nós e derramou seu sangue por nós. Que bênção é podermos ter acesso a esse Jesus. Vamos participar do cálice. Enquanto os últimos irmãos estão sendo servidos, ore ao Senhor. O dono da vida, o doador da vida, o Senhor da vida, o grande incentivador da vida, Jesus, Ele te trouxe aqui hoje por algum motivo muito especial. Pergunte a Ele, ore. Talvez hoje seja um dia de você sair do muro e de dizer: eu sou por Jesus. Eu sou por Jesus. Talvez seja o dia de reforçar a sua fé no poder criador do Senhor. E de dizer: cada vida é um testemunho do poder de Deus. A sua vida é um testemunho. Talvez seja o dia de você dar um passo de fé e entregar-se ao Senhor Jesus, fazendo dele o Senhor da sua vida pessoal, da sua história. Como seria bom para você se você hoje pudesse dizer: Jesus é o meu Senhor,
é o meu Salvador. Eu creio plenamente nele. Como seria maravilhoso você dizer isso. Lembrando daquele dia em que o Senhor Jesus deu vida a todo aquele que crê. Lembrando daquele dia em que o maior testemunho em favor da vida foi dado pelo próprio Jesus. Lembrando daquele dia quando a morte perdeu seu domínio, porque o Senhor Jesus venceu a morte. E lembrando que naquele dia nós conquistamos em Cristo a nossa salvação, o perdão e graça. Vamos juntos participar da ceia. Bebamos o cálice. Peço a você que agradeça em oração ao Senhor Jesus. Enquanto cada um ora, quero perguntar se há alguém aqui entre nós que quer fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador. Alguém que entendeu que vida plena só em Cristo. Alguém que entendeu que aquele sangue derramado na cruz foi para perdão, para transformação, para nova vida. Se você entendeu isso, que tal hoje ter um passo de fé e convidar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador? Nós vamos orar por você, se você quiser. E para sabermos se há alguém por quem vamos orar, se alguém aqui entregou sua vida a Jesus, erga uma de suas mãos para nós sabermos. Alguém aqui embaixo? Deus abençoe a senhora lá atrás. Há mais alguém aqui embaixo? Deus abençoe, pode baixar. Há mais alguém aqui embaixo? Alguém na galeria? Pode erguer uma de suas mãos também. Se você está abrindo seu coração a Jesus, faça isso. Aqui embaixo tem outra pessoa. Deus abençoe. Tem alguém na galeria? Se tiver, apenas erga para que nós saibamos por quem vamos orar. Vou pedir ao pastor Fernando que ore por essas pessoas queridas que ergueram a sua mão. Se alguém também nessa manhã quer se reconciliar com Jesus, esse é o momento para você dizer: Senhor Jesus, eu quero ter comunhão contigo como tive no passado. Eu quero viver para ti como eu disse que viveria um dia. Você que ergueu a sua mão ou não, mas deu um passo de fé hoje pela manhã, fique em pé no lugar onde você está e acompanhe a oração do pastor Fernando. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos porque a vida vem do Senhor, ó Pai. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas graças a Jesus, nós hoje, ó Pai, podemos ter vida e vida plena em abundância, meu Pai.
Pai, algumas pessoas estavam vivendo também mortas em trevas espirituais, mas graças ao Espírito Santo de Deus hoje foram tocadas e recebem o dom da vida que é Cristo Jesus em seu coração. Por isso, meu Deus e Pai, eu te peço por estes amados que hoje publicamente apresentaram-se, ó Pai, diante do Senhor, entregando a sua vida, meu Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa frutificar essa decisão e que através desta decisão, ó Pai, outras vidas possam ser resgatadas, ó Pai, das trevas para a luz de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pai, nos ajude como igreja a continuar pregando o Teu Evangelho, o Evangelho de vida, o Evangelho de esperança. Meu Pai, hoje a festa nos céus por essas vidas que se entregaram a Ti, ó Deus. Ó Pai, trabalhe nessas vidas e que Tua obra, ó Pai, que é perfeita e boa, possa, meu Pai, a cada dia ser aperfeiçoada não somente nessas vidas, mas também nas nossas vidas, ó Pai, para que o Senhor se alegre com o nosso testemunho nesse mundo. Glória seja dada a Ti por esses irmãos. Te peço também por aqueles que hoje estão se reconciliando com o Senhor. O Senhor sabe, ó Pai, o que cada um viveu, o que cada um, ó Pai, sofreu no corpo, nas emoções, no ser, por ter se afastado dos Teus caminhos, ó Pai. Mas não há trauma, não há sequela que o Senhor Jesus não venha curar e restaurar. Nós cremos no Deus do impossível. E nós, ó Pai, estamos hoje contemplando um milagre. O Senhor trouxe vida a pessoas que estavam mortas. Esse é um grande milagre, ó Pai, que hoje nos faz nos alegrar e sair gritando, como lemos há pouco através do Salmo, que o Senhor reina e que o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, meu Pai. E que essas vidas, que foi obra do Senhor, possam ser usadas para a glória do Senhor, ó Pai, e para a edificação do corpo de Cristo nesse mundo. Glória seja dada a Ti por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos encerrar esse culto louvando ao nome do Senhor. Quero te lembrar que esse é o mês da família e no dia 17, sábado, nós vamos passar o dia juntos, no sábado do Congresso da Família. Tem uma ficha que você deve preencher. Se você não recebeu na entrada, a saída, vá atrás dela, é uma ficha como essa, para você se inscrever e nós sabermos quantas pessoas irão e como irão. Dia 17, 7 da matina, nós saímos aqui de frente, vamos lá para Mariporã e vamos passar um dia muito gostoso, vai ser uma bênção. E dia 18, que é o domingo subsequente, 8 horas da manhã começa o café, vamos até as 9. 9 horas temos o primeiro ciclo de palestras, 10h30 o segundo e às 6 horas da tarde o terceiro. Então você está convidado para participar do Congresso da Família nesse ano. Vamos encerrar louvando o nome do Senhor. Com minha voz eu bendirei o Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Em meio à tempestade não duvidarei, és o meu protetor e rei. Minha voz eu bendirei o Senhor, e em meus lábios
Antes de ir embora, dê um abraço em quem está ao seu lado. Se você vier à noite até às 6 horas, e não esqueça, sábado nós temos bazar do Dia das Mães a partir das 2 horas da tarde. Vem comprar o presente da mamãe aqui com a gente. Deus te abençoe. Vá em paz. Siga com Jesus. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar.